Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. Estamos no nosso segundo trimestre de 2022, estudando sobre o Sermão do Monte. As grandes riquezas ensinadas por Jesus aos seus discípulos ali no Sermão do Monte. Estudamos sobre as principais características através das bem-aventuranças, como o cristão precisa atuar no mundo sendo sal e luz, sobre a justiça do discípulo que precisa exceder a dos fariseus, e um Jesus que não veio para revogar a lei, mas que veio para cumpri-la. E hoje a nossa lição, a lição de número 8, tem como título Sendo Verdadeiros. Sendo verdadeiros. Já estudamos nas outras lições que Deus conhece as atitudes do nosso coração. O Deus que sabe quando nós nos iramos e o que desejamos fazer com a nossa ira, os sentimentos ruins. O Deus que sabe a impureza que há no nosso coração quando olhamos para o que está à nossa volta. E o exemplo é quando olhamos para uma mulher com um olhar impuro. E agora nós vamos ver sobre a importância que o discípulo precisa dar à questão de como ele deve viver, como ele deve adorar, como ele deve se relacionar com o próximo e com Deus, sabendo. Agora não é evitando problemas, não é evitando o pecado. Mas aqui, antes, nós vimos, por exemplo, a questão do falar, de ser verdadeiro no falar. Nós vimos, por exemplo, a questão, como eu disse, do ódio, da ira, do adultério. Mas agora nós vamos ver sobre coisas boas que você vai fazer. As coisas boas que você vai fazer também precisa ser olhado, medido, qual é a intenção do seu coração. E essa questão do íntimo, do coração, do que está lá dentro do secreto, Deus conhece. Deus conhece e Ele é galardoador para recompensar todo aquele que faz sabendo a sua necessidade, o que precisa ser feito enquanto discípulo de Cristo. Então, nessa lição nós vamos ver sobre um Deus que conhece as motivações e se estamos sendo de fato verdadeiros. O nosso textuário está no Salmo 32, versículo 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Então, desde os salmistas, nós vemos aqui um Deus que esquadrinha os corações. O salmista diz que o Senhor sonda os nossos corações, os nossos caminhos. E o salmista pede, sonda e vê se há em mim um caminho mau. Aqui ele está dizendo, bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Deus conhece o nosso interior, conhece as nossas intenções. A verdade prática nos diz que Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão, ou por motivos bons, ou por outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então as nossas atitudes não podem ser simplesmente para chamar a atenção das pessoas que estão à nossa volta. Esses que fazem isso, Jesus chama de hipócritas. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 6, do 1 ao versículo 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, de dar a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por esses homens. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não façam tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas. Ou seja, tá vendo aqui a palavra hipócrita, aquele que faz simplesmente para aparecer. Então esses que fazem alarde são hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, as pessoas viram, já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.
Jesus já tinha falado que Deus vê tudo que é feito no secreto. E agora ele está dizendo, olha, o Deus que vê tudo em secreto, ele também vê as suas ações, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que não tenha sido publicado no Instagram. Mesmo que não tenha sido divulgado nas redes sociais. Mas Deus está vendo em secreto. E ele te recompensará publicamente. A nossa preocupação não deve ser em agradar as pessoas. A preocupação do discípulo de Jesus não deve ser agradar as pessoas. Nós fazemos não para que as pessoas vejam e achem que a gente é bonitinho. Não para isso. A nossa preocupação deve ser pela motivação certa, para agradar o nosso Pai Celestial. Essa deve ser a nossa motivação. E é isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. O sermão está repleto de demonstração do Deus que conhece as intenções do coração, do Deus que sonda os nossos corações. Todo o sermão está repleto desses exemplos. Ele sabe tudo o que fazemos, de bom e de mal, e conhece as motivações para o que fazemos, bom ou mal. Às vezes nós não praticamos na presença das pessoas o mal, mas Deus está vendo, Deus conhece. E às vezes nós fazemos o bem diante de todo mundo, porque o que é mal a gente quer esconder, o que é bom a gente quer mostrar. É uma tendência nossa de querer aparecer bem na foto. Ninguém posta foto feia no Instagram. Ninguém posta foto feia no Instagram. A necessidade humana é essa, de aparentar bem, de estar com o filme em dias, né? Antigamente o povo falava queimar o filme, porque as fotos analógicas era assim que funcionava. O filme poderia queimar e a foto ficava meio ruim, né? Então, as pessoas não querem queimar o filme, então se vai fazer algo ruim, faz escondido. E demonstram a boa aparência. São como os fariseus. Fazem tudo correto, mas por dentro está podre, são como sepulcros. E Jesus está dizendo isso em todo esse ensinamento. A gente precisa vigiar para não deixar nem raiz de coisas ruins surgirem internamente, e não se deve levar pelo sentimento de fazer coisas boas simplesmente para demonstrar às pessoas que estamos fazendo algo bom. O discípulo que precisa exercer uma justiça excedente à dos fariseus, aqueles discípulos, porque os fariseus faziam simplesmente para mostrar para o exterior, para as pessoas que estavam à sua volta. E o que Jesus chama de sepulcros caiados. Por fora está bonitinho, está aquela coisa mais linda, mas por dentro o que há é podridão. Então Jesus está dizendo, olha, não adianta você simplesmente fazer para dizer que fez. A justiça de você precisa exceder dos fariseus, porque não é só dizer que fez. É a motivação certa pelo que fez, e Deus conhece essa motivação de vocês. É fazer sem esperar reconhecimento. O discípulo não espera reconhecimento humano. Quem consegue se desprender de vaidade? É o que consegue desprender de vaidade. E é difícil se desprender da vaidade, de dizer, eu fiz, não fui reconhecido. Eu fiz tal coisa, o pastor não viu. Eu fiz 1 ano, eu cuidei de tal coisa na igreja. Veio outra pessoa e o pastor me tirou e colocou outra. Fui líder do círculo de oração, fui líder do trabalho de varões na igreja. E quando chegou outra pessoa, o pastor me tirou. Deus reconhece. O ser humano pode não reconhecer, o reconhecimento pode não vir. E detalhe, o ideal é que a gente faça sem esperar que seja reconhecido. Às vezes você fala, eu ajudei tanto aquela pessoa e depois ela virou as costas para mim. A recompensa, Jesus deixa claro que a recompensa não vem da pessoa que você ajudou. A recompensa vem de Deus. A recompensa não vem de outras pessoas que estão assistindo. A recompensa vem de Deus. O Pai que vê em secreto o que você está fazendo, ele te recompensa publicamente. Então, nós devemos desprender da vaidade, de que as pessoas vejam, de que sejamos reconhecidos. O Deus que vem em secreto nos recompensa. O relacionamento com o Pai é no secreto. É outra coisa que aprendemos aqui. Nós nos relacionamos com o Pai no secreto. A oração é no secreto. Entra para o teu quarto e fecha a porta. É secreto. A palavra ali, quarto, é tameion. Esse lugar era o lugar onde era o único, na maioria das casas, era o único lugar que tinha porta para se trancar. E não era um quarto para se dormir, era um quarto de guardar mantimentos, era uma despensa de mantimento.
É no lugar onde se coloca mantimento é que nós nos adentramos para falar com o Pai. É o lugar mais seguro da casa. Era trancado para que ladrões não entrassem, era trancado para que animais não entrassem e fizesse bagunça ali no local onde está guardados os alimentos. É nesse lugar que a oração precisa ser exercida. O jejum precisa ser aquele que as pessoas não estão vendo que você está jejuando. Porque o jejum é uma questão sua interna, é quebrantamento da carne, é quebrantamento pessoal. E para eu fazer isso eu não preciso mostrar para ninguém, é entre eu e o Pai. O Pai que se relaciona conosco no íntimo, que conhece as nossas íntimas necessidades, que conhece as nossas fraquezas que escondemos de todo mundo. E quando adentramos diante dele, colocamos de forma clara e nítida todas as nossas limitações, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos guia diante das nossas limitações. Jesus utiliza exemplos aqui nessa introdução sobre a questão da esmola, né, que o comentarista fala oferta, mas o texto diz esmola, ou seja, dar diretamente a alguém. A oferta é algo que eu faço na igreja. E a gente precisa ofertar na igreja. A oferta da igreja precisa ser pública? Também não. Eu posso ofertar sem que as pessoas saibam que eu estou fazendo. Mas aqui Jesus está dizendo de esmola, algo que eu faço para alguém, para um terceiro, de oração, de jejum. E ele fala quando e não se. Não é se vocês forem dar esmola. Não é se vocês... E esmola é assim, ajudar o necessitado. Vamos usar o termo aqui. Se vocês forem ajudar alguém que está passando por necessidade, não é se, é quando. Não é se forem orar ou se forem jejuar. É quando vocês forem orar. Quando vocês forem jejuar. É quando. É quando. E a recomendação é para que seja sempre feito. A vida, essa prática devocional no servir o outro, no se comunicar com Deus e no quebrantamento, que nós estamos falando disso. Servir o próximo, esmola, cuidado. Oração, o se comunicar, o falar com Deus, e jejum, ato de quebrantamento. Isso é culto, isso precisa ser exercido diariamente. Então, praticar isso recorrentemente é a necessidade do cristão. O cristão precisa fazer isso constantemente. Quando? Não se. Não é um negócio se der eu faço. É quando. Vocês vão fazer. E precisam fazer dessa forma. Precisam fazer da forma correta. Vocês precisam fazer com a finalidade não de se envaidecer, mas de darem glória ao Deus que está no céu. É Ele que conhece as motivações de vocês. E é Ele que dará galardão a vocês. É Ele que vai recompensar o que você está fazendo pelo seu irmão. É Ele que vai ter alegria de te ouvir, de te responder. O Pai que te ouve no secreto. Ele conhece todas as suas necessidades e vai te dar de acordo com o que você necessita. Vamos aos tópicos da lição. No primeiro tópico temos o ato de dar esmola e a hipocrisia. Estamos falando do ato de voltar o coração para o próximo. O dar esmola é voltar o coração para o outro, para a necessidade do outro. É contemplar o outro nas suas necessidades. A definição de hipocrisia é o primeiro subtópico. O hipócrita é alguém que interpreta um papel. É um ator, é uma espécie de ator. O ator não é aquilo que ele está representando no palco. Ele não é aquilo, ele está simplesmente representando. E o hipócrita é isso, é alguém que não está sendo o que de fato ele é. Ele está interpretando. A motivação dele é outra, mas ele faz para que ele apareça bem no espetáculo da vida. Nessa situação aqui, é alguém que representa o que não é, apenas faz o ato de ajudar o outro com o intuito de impressionar. É alguém que está na igreja, que as pessoas veem na igreja e falam assim, nosso irmão é uma bênção. E quando você convive com o irmão, na segunda-feira, na casa dele,
é um terror. O irmão é um terror dentro de casa. Às vezes nós temos obreiros, eu conheço, tenho experiências de pessoas próximas que fizeram parte da minha família, que se relacionou com pessoas próximas e que na igreja é um exemplo. As pessoas olham e o galardão dele está dado ali. Mas é uma pessoa que tem a incapacidade de depois, os filhos saíram de casa, a esposa, o casamento acabou porque não havia reciprocidade. E aí, passa-se o tempo, os filhos nem recebem uma ligação do pai. Às vezes ajuda o filho porque se não ajudar financeiramente, a justiça no Brasil ela é séria quanto a essa questão. Então, a hipocrisia é justamente isso, a gente precisa tomar esse cuidado. O que eu sou na igreja, nós temos na igreja pessoas que são extremamente perfeitas e não temos pessoas que têm coragem de assumir as suas limitações, os seus erros. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas que estão caminhando em direção a um Deus que é perfeito e que deixou o Espírito Santo para nos auxiliar no processo de santificação. E o processo de santificação, nesse processo, nós temos uns aos outros para nos ajudarmos. É confessando os nossos pecados uns aos outros, é confessando as nossas limitações uns aos outros. Não é eu ter alguém que eu vou lá e confesso os meus pecados e a pessoa parece que está num pedestal lá acima. Confessar uns aos outros é justamente falar, meu irmão, eu estou com dificuldade nisso aqui, eu quero que você ore comigo, me ajude, esteja comigo. E o outro também, depois, se te ajuda nesse momento, essa pessoa vai passar por uma situação complicada e vai falar, agora eu estou precisando da sua oração. Eu estou passando por uma luta terrível, há uma tentação, o inimigo está tentando me derrubar. Eu estou a ponto de perder a cabeça e cometer um ato de fúria, sei lá, qualquer coisa do tipo no meu trabalho. Eu preciso que você ore comigo, me ajude, me aconselhe. A igreja é esse lugar onde as pessoas deveriam se entender como gente, como pessoas que precisam lidar com os seus problemas diariamente. E tem uma igreja para ajudá-la, tem um corpo que vai ajudar a caminhar para chegar no céu. Mas o que nós percebemos é assim, a pessoa que chega no domingo, todo mundo é perfeito. Todo mundo nota 10. E aí nós estamos inseridos em uma sociedade onde os problemas estão cada vez mais aumentando, índice de inadimplência alto, violência doméstica. Nós temos diversos problemas. Jovens indo para as drogas, e boa parte dos jovens que vão para a droga para se refugiar de problemas, de disfunções nos lares. E às vezes essas disfunções são provocadas por pessoas que estão nas nossas igrejas aparentando uma vida de perfeição. Então isso é o que Jesus está dizendo, hipocrisia, você fazer para ser visto. Eu faço algo que eu não sou de fato. E quando eu não reconheço o meu problema, diante de pessoas, eu não consigo superar os problemas. Quem trabalha com, por exemplo, alcoólicos, o primeiro passo para a pessoa deixar o alcoolismo é ela reconhecer que é um alcoólatra e precisa de ajuda. O primeiro passo para alguém que tem limitações na sua conduta diante de Deus e reflete nas pessoas é reconhecer o seu estado de pecador diante de Deus, diante da igreja que Deus colocou essa pessoa ali diante daquela igreja para aquela igreja ajudar essa pessoa, ela reconhecer diante dessa comunidade, escolher pessoas sérias que ela tem afinidade para dizer, eu sou um pecador e preciso de ajuda nisso, nisso e nisso. O Deus que conhece os corações sabe exatamente as nossas motivações. Vamos seguindo aqui o próximo subtópico, a justiça pessoal. Normalmente as pessoas fazem tentando se justificar, fazem ações bonitas, lindinhas, coisinhas que são publicáveis em Instagram, porque elas querem se justificar. Os fariseus viviam tentando se justificar em público. O discípulo de Jesus está livre desse engano. Ele não precisa se justificar diante de ninguém. Ele precisa ser fiel ao que foi ordenado a ele. Ele precisa estar atento à vontade de Deus, mas sabendo que Deus conhece o seu íntimo
e não há nada que ele possa esconder de Deus. Então, se ele não pode esconder de Deus, para que ele vai esconder do irmão? Para que ele vai esconder diante das pessoas que estão à sua volta e que pode ser instrumento de Deus para ajudá-lo? É claro que a gente não sai contando a nossa vida, os nossos problemas para qualquer um, porque tem gente que é irresponsável e vai aí depois expor o irmão sem necessidade. Exposição sem necessidade é irresponsabilidade. E nós precisamos estar atentos a isso, mas precisamos também pedir ajuda. Tem muita gente que não pede ajuda por causa da irresponsabilidade de alguns. Mas o convite é para sermos pessoas que não têm medo de aparentar, de apresentar as suas imperfeições. O discípulo de Jesus não cai no engano de querer se auto-justificar com obras falsas, com atitudes que só é casca, é praticamente casca, como diz Jesus, são sepulcros caiados. Era o que os fariseus faziam e viviam. Nenhum ato de justiça deve ser praticado com o objetivo de alcançar uma glória pessoal. O discípulo de Jesus não precisa fazer nada na expectativa de que receba louvor da parte das pessoas que estão assistindo. A recompensa vem do Pai Celestial. As 3 práticas, é o próximo item, da ética cristã. Jesus coloca aqui 3 práticas. A prática de ajudar o necessitado, a prática de oração e a do jejum. Como eu disse, uma prática de olhar para o outro, de entender que não se trata apenas de mim. Um ato de compaixão. Eu entendo que a vida não se trata apenas de mim, eu deixo de ser egocêntrico. Uma prática onde eu me volto para Deus, onde eu me relaciono com Deus. E o jejum, a oração é essa, e o jejum é a prática onde eu entendo e busco de forma prática matar a minha carne, mortificar a minha carne, com a ajuda de Deus, com o direcionamento de Deus. São as três práticas apresentadas no capítulo 6, no início do capítulo 6. E o apóstolo Tiago, ele diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, na sua necessidade. A verdadeira religião é olhar, observar todas as escrituras, todos os ensinamentos. Ele não descarta a questão de você estar alinhado com os ensinamentos, com a palavra de Deus. Mas isso deve ter como resultado prático cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Então essa verdadeira religião é marcada pelo serviço ao próximo. O serviço ao próximo é um ato de culto a Deus. É cultuar a Deus. A oferta, que na revista fala oferta, mas o texto, a maioria das traduções falam esmola, e a oração e o jejum são destinadas a Deus. Nós não fazemos algo, não damos esmola, não ofertamos na igreja, achando que estamos beneficiando a igreja, beneficiando o irmão, e não fazemos isso esperando respostas boas, respostas agradáveis da parte do irmão ou da parte das pessoas que estão assistindo. O nosso galardão vem do Senhor, vem do Deus que é soberano e que nos resgatou para estarmos para sempre com Ele na eternidade. Devemos fazer e esconder até de nós mesmos. Se a tua mão direita faz, esconde da esquerda. Não é que eu vou ofertar e vou botar a mão para trás quando for ofertar. Ou ajudar alguém a esconder a mão para trás. Até eu não devo lembrar disso. Até eu não devo ficar lembrando. Eu ajudei, eu fiz. Até de mim eu preciso me resguardar dessa exposição, dessa coisa de achar que eu mereço porque eu fiz. Próximo tópico. Auxiliando o próximo sem alarde. Primeiro subtópico aí é: qual é a motivação do seu coração? Você está fazendo para aparecer? Ou você vai fazer pelo outro sem sair alarmando, sem sair anunciando, sem sair postando nas redes sociais? A generosidade deve ser praticada pelo cristão. Jesus disse quando e não se. A generosidade ela é para ser praticada. Não é se você for praticar.
O cristão precisa ser generoso, sabendo que a recompensa vem de Deus, o Deus que conhece todas as motivações do nosso coração. Você acha que você vai fazer e Deus vai falar assim, não, eu vou... Tem gente que fala assim, eu vou fazer e Deus vai me dar. Se eu der uma vez, Deus vai me dar 100 vezes mais. Deus conhece sua intenção. Até porque a passagem dos 100 vezes mais, quando os discípulos perguntam para Jesus, nós, o que deixamos tudo, o que vamos receber? Porque Jesus tinha falado para o jovem rico vender tudo, para mostrar que o interesse dele estava nas suas riquezas e não nas coisas de Deus. E aquele jovem sai triste, Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, aquela parábola que todo mundo conhece. E Jesus está falando da impossibilidade mesmo de alguém que confia nas suas riquezas, na sua própria força, alcançar a salvação. Alguém que faz qualquer atitude achando que o seu fazer pode salvar ele está enganado. Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E não passa mesmo, é camelão e agulhinha. É disso aqui. Eu faço algo. Tem gente que acredita que por eu fazer, eu mereço e vou ser salvo. Por eu dar esmola, por eu cuidar do pobre, por eu orar muito, eu vou ser salvo. Por eu jejuar muito, eu vou ser salvo. E Jesus está dizendo ali, o rico não se salva, porque confia nas suas riquezas. Qualquer pessoa que confia muito em si mesmo, não consegue se salvar. E Jesus conhece as motivações do coração. Não adianta eu fazer, nem que seja assim, não, mas se eu fizer, Deus vai ver. E aí eu consigo isso aqui, eu vou barganhar com Deus. Não, Ele conhece as motivações nossas. Ele conhece as reais motivações. Então Jesus está nos alertando e nos chamando a atenção para esses detalhes. Nós fazemos não para alcançarmos algo. Nós fazemos porque fomos alcançados. Subtópico 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O que nós estamos buscando? Reconhecimento? Não, não deve ser. Só é generoso. No tópico anterior nós falamos de generosidade. Só consegue ser generoso de fato quem sabe a sua real identidade. Quem sabe que é imagem e semelhança de Deus. Quem sabe que veio de Deus e vai retornar para Deus. Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quem reconhece o outro como seu semelhante também. Só é capaz de ser generoso, de amar o próximo como a si mesmo. Quem enxerga no outro o semelhante a si. Quem enxerga no outro alguém que carece do favor. Assim como nós carecíamos no primeiro momento e fomos alcançados pelo amor de Deus, fomos salvos pela graça e recebemos coisas que não merecíamos. Só quem se reconhece nessa condição, nessa posição, é capaz de estender a mão para o semelhante. Só quem se entende como imagem e semelhança de Deus e entende que o seu irmão, o outro, é imagem e semelhança de Deus e que está em uma situação desgarrado, perdido, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Só quem entende isso é capaz de estender a mão. Porque a mão foi estendida para nós por Cristo, por Deus, através do sacrifício de Cristo. A prática da generosidade é a maneira de nós demonstrarmos ao outro a importância que ele tem. Quando o cristão estende a mão, quando ele é generoso, e a real motivação é por causa do Cristo e não por causa da minha bondade, não há bondade em mim. A bondade me alcançou, a generosidade me alcançou pelo favor de Deus. E quando eu estendo a mão pela motivação certa, essa pessoa vai entender que ele é importante para alguém. É importante no primeiro momento para quem está ajudando, para quem está fazendo. E quando ele entende que a motivação é por causa do Deus que nos chamou para um propósito, ele entende que esse Deus também o ama. Nós somos a forma de Deus expressar o seu amor na terra. Nós somos a forma mais palpável de Deus expressar o seu amor através da nossa generosidade. Nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes nós estamos tão preocupados em falar e nos preocupamos muito pouco em demonstrar amor. Como a gente vai falar de um amor de um Deus, sendo que a pessoa está do lado de pessoas que diz servir a Deus,
Eu falo para alguém, Deus te ama, Deus ama você. E essa pessoa convive comigo. Eu que estou do lado dela não consigo amar ela vai acreditar que Deus ama ela? Nós precisamos demonstrar generosidade, porque generosidade é a forma das pessoas entenderem o quanto elas são importantes para Deus e para nós. Subtópico 3 aí, a maneira de ofertar segundo Jesus. A maneira de ofertar é sem alarde. E a interpretação de Calvino, tem pessoas que acham que é só ilustração. E alguns estudiosos acreditam que naquela época, alguns utilizavam de instrumentos para dizer, olha, está vindo oferta, nós estamos fazendo algo aqui agora, nesse momento. E nós estamos falando de esmolas, né? Principalmente quando fala sinagogas, mas fala também nas ruas, nos becos. Por que se justificava dizer essa atitude de ter tocadores de trombetas? Eles diziam assim, não, porque eu vou lá fazer um ato de generosidade, eu vou distribuir a sopa. Então as pessoas que estão ali perto, elas precisam saber que chegou alguém que vai oferecer ali a janta, a sopa, para que elas venham, né? Elas venham. E aí, essa atitude era uma atitude conhecida, segundo, por exemplo, Calvino, um dos estudiosos que destaca essa questão, né? Esse entendimento. Então, eu vou, faço, falo, grito, tá aqui, vem aqui que eu tô ajudando agora, né? A intenção parece ser boa, mas Jesus fala, quando você está fazendo isso, você está fazendo, na maior parte das vezes, você faz isso para que as pessoas vejam e falam, nossa, quão generoso é aquela pessoa. E quando você faz isso, você já recebeu o seu galardão. Então a forma que o discípulo de Jesus precisa fazer é aquela forma que não precisa publicar em Instagram. Não precisa publicar em rede social, não precisa botar carro de som. Olha, nós estamos fazendo. Vá lá e faça. Faça. Tem muita gente fazendo em silêncio. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida de todos aqueles que estão fazendo. Principalmente dos que estão fazendo em silêncio. Tópico 3. Deus contempla o bem que realizamos. Nós servimos um Deus que contempla todas as coisas, inclusive as coisas boas que realizamos. O Deus que tudo vê é o primeiro subtópico aí. Ele vê o ódio que está nos nossos corações, a ira que temos do irmão, ele vê. Ele vê a impureza dos nossos corações quando olhamos para uma mulher que não é a nossa, a cobiça que há nos nossos corações, e ele também vê a motivação de quando doamos. Ele vê todas as coisas. Ele conhece exatamente os nossos corações. Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. O Deus que recompensa. Esse Deus que conhece todas as coisas, que esquadrinha corações, ele também é o Deus que recompensa. O escritor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do nosso trabalho, da nossa caridade, que foi mostrada para com o seu nome. Então, ele não se esquece de nada. Às vezes você fala assim, eu fiz, parece que não teve efeito nenhum, parece que Deus não se lembra mais. Não, ele é fiel e justo e ele recompensa a cada um. Ele não se esquece de nada, de nada. E não fica devendo nada para ninguém, não fica. Aquele que faz para ser visto, já recebe a recompensa. Mas aquele que faz sem querer ser visto, sem querer ser lembrado, esse é recompensado por esse Deus que não se esquece de nada, de nenhum item, de nada. Qual recompensa você acha que é mais gratificante? Pense aí. Qual é mais gratificante? Receber a recompensa dos olhares, das afirmações, e a recompensa das pessoas assim, nossa, quão generoso é o Davi, quão generoso é o evangelista Davi, ou a recompensa do Deus que nos recompensa publicamente, que é fiel para dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Lembrando do que Tiago nos alerta, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se nós sabemos o que temos que fazer, que o nosso dever é ajudar o necessitado,
é acolher o necessitado e não fazemos, cometemos pecado. Então, é preciso fazer. O fato é, precisamos fazer. Quando forem fazer, faça. Quando forem orar, orem. Mas precisamos fazer isso também, sabendo que a nossa recompensa não vem de homens, não vem de pessoas. Entendemos que o outro precisa ser alcançado e a nossa vida é o instrumento de Deus. Quando nós nos deixamos ser usados por Deus para cuidar, como uma ferramenta de cuidado, nós somos instrumentos de Deus para alcançar a vida do nosso irmão, que está distante, que está perdido, mas precisamos estar atentos com a real motivação. O irmão precisa ser alcançado, mas nós não podemos nos perder diante desse ato que é tão precioso, que é o ato de ser generoso, que é o ato de ofertar. E Jesus está alertando os seus discípulos. Vocês estão se resguardando de coisas ruins, mas quando vocês forem fazer as coisas que precisam ser feitas, ajudar, orar, jejumar, não faça para ser visto pelos homens. Faça para que o Pai veja. Se trata de um relacionamento com o Pai. A vida cristã é uma vida de relacionamento com o Pai. Que Deus possa nos ajudar a fazer, mas principalmente a fazer pela motivação certa. Um abraço e fiquem na paz.